por mim. Mas Deus é lindo, né? Jesus abençoe a nossa noite, que mais uma vez Ele possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Igreja, pode estar abrindo aí a Bíblia em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, nós vamos estar lendo capítulo 2, do versículo 22 ao 26. Amém? Deus já falou muito aos nossos corações, né? Nessa noite. Culto mais uma vez aqui. Eu lembro que da outra vez que eu ministrei, eu trouxe uma palavra no culto de jovens. Eu costumo dizer que é uma bênção, eu gosto muito. Na verdade, eu falo que é um privilégio poder hoje ministrar numa noite de culto para jovens, né? Na verdade, para a igreja, mas, né, na direção dos jovens. E sempre que tem o culto para os jovens, a gente lembra-se de algo que venha falar não só com a igreja, mas que venha, que Deus possa tratar com os nossos jovens também, né? Então, a gente vai estar lendo aí no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Todos já encontraram? Amém. Amém? Capítulo 20, no versículo 22 fala assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Amém, igreja? Essa mensagem eu já tinha ministrado ao meu coração há um tempo atrás. E quando o pastor mandou mensagem, eu perguntei para o Senhor: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E eu lavando minha louça ali, como sempre, ouvindo louvor, e o Espírito Santo me levou a essa mensagem. Eu já tinha até esquecido, eu falei: nossa, meu Deus, mas é isso. E aí eu fui pedir confirmação, e Deus começou a trabalhar no meu coração nesses 2 dias, que de uma forma assim, que eu nem dormi. Já vou falando. Porque o Espírito Santo me incomoda na noite, daí se eu não acordo para escrever, depois eu esqueço tudo. E o Espírito Santo foi ministrando primeiro a mim, porque como eu sempre digo, a palavra do Senhor primeiro vem a nós. De maneira alguma eu acredito que uma mensagem chega aqui primeiro e fala só com a igreja, não fala com quem está aqui na frente. E Deus, Ele começou a ministrar no meu coração. E eu coloquei um tema aí, o crescimento de Samuel no meio ao caos. Vamos falar de 2 famílias, então o foco são 2 famílias aí que está nesse 1 Samuel, capítulo 1, 2 e 3, que é a família de Eli com seus filhos, né? E a família de Eucana e Ana. Então nós temos duas famílias, e que se a gente for comparar a história dessas 2 famílias, nós vamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. A palavra do Senhor, aqui na Bíblia, geralmente a gente olha para a Bíblia e fala assim: na Bíblia só tem algo que a gente possa se inspirar. Mas na verdade, na palavra do Senhor também tem coisas que a gente também pode olhar e falar: eu não quero ser assim, né? Então aqui, na família de Eli, é um exemplo daquilo que nós não devemos ser. Né? A família de Eli, o sacerdote Eli e os filhos deles também, que tinham o título de sacerdote, eles são exemplos de uma família na qual, em nome de Jesus, eu creio que aqui não tem. E se tiver, Deus vai tratar nessa noite, amém? Aleluia. Porque a palavra do Senhor também, ela vem para nos confrontar. E como sempre eu falo, né? Deus, Ele vai falando aqui, eu falei: meu Deus, mas que palavra, né? Forte. Mas é isso, Deus, Ele quer tratar conosco. Aleluia. Que nesse lugar venha a ter uma família de Ana e Eucana. Amém? Eu já profetizo aqui que na sua casa, que vocês tenham uma família igual era a família de Ana.
mas nós precisamos aprender também com os erros de Eli. Então, se nessa noite você veio aqui buscar uma resposta, fica atento. Fica atento porque Deus ele quer falar o nosso coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Eu vou falar um pouquinho de Eli. Eli era um sumo sacerdote e também juiz na época lá em Israel. O nome de Eli significava Jeová, o meu Deus. E ele exerceu a função de juiz por 40 anos. Teve 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdote corrupto e desrespeitava o templo. Eli sabia dos erros dos filhos, mas ele era omisso, ele não corrigia os seus filhos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a nossa tendência é achar que tem que ter vários exemplos, como eu acabei de falar. Existem vários exemplos de pessoas que você olha e fala, olha, é uma inspiração de fé, essa pessoa ela me inspira. Você olha para a vida de José, a gente olha para o próprio Jesus, que cresceu ali em sabedoria e graça. E aí quando nós olhamos para a família de Eli, nós olhamos e falamos, eu não quero isso para mim. Mas infelizmente, nós às vezes nos pegamos sendo parecido com Eli. Vai ficar um silêncio, né? Como sempre, a minha orelha começa a queimar e o silêncio começa a ficar na igreja. Mas, irmãos, o que Deus falou ao meu coração? Ele era sacerdote. Eu queria água, gente. Ele era sacerdote. Ah, tá aqui. Me perdoa. Os filhos de Eli, eles pecavam contra Jesus, contra a lei, né? Na época que era... Está falando aqui, ó. Eu vou ler para vocês acompanhar comigo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor. Gente, veja bem. O que é filho de Belial? Filho de Belial, Baal, considerado hoje um demônio. Na época, era como se eles fossem corruptos ou desonestos. Faziam coisas que desagradavam ao Senhor, não faziam o que era para ser feito pelo povo e ainda desonrava ao próprio pai. Então, considerado filho de Belial, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era oferecendo a alguém algum sacrifício. Na época, quando chegava o sacrifício para ser oferecido a Deus, era avaliado, tinha que ser tudo muito certo, muito perfeito, um sacrifício perfeito ao Senhor. O que esses meninos faziam? Eles faziam tudo ao contrário. Eles zombavam, eles queriam pegar o sacrifício antes de oferecer a Deus. Eles falavam que se aquelas pessoas não entregassem para eles, eles iam pegar a força. Eles pegavam o poder deles, porque eles tinham todo o poder, eles eram sacerdotes, filhos de um juiz, filho de sacerdote. Essa família tinha tudo para dar certo. E aí, lendo essa mensagem, a gente fica para pensar. Vamos falar nos dias de hoje. Os nossos filhos, que nós vemos na igreja, que nós lemos a palavra, que nós oramos, que nós jejuamos, que nós fazemos devocionais. E por que os filhos dele, mesmo ele sendo tudo isso, não teve o legado dele, não fez o que ele fazia? E, seguindo aí mais para frente, vocês vão ver, ó. Lá no versículo 17 está escrito assim, no versículo 17 do capítulo 2. Vocês vão acompanhando aí que eu vou ler bastante aqui, tá bom? Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles desprezavam o que fazia parte do Senhor. E quantas das vezes a gente, às vezes, orienta os nossos filhos, nós como pais, né? Porque esse culto é direcionado aos jovens, mas também a nós. Nós vamos aprender nessa noite. Nós vamos sair daqui sem ser omisso, porque quantas das vezes a gente olha para os nossos filhos e aí eles estão fazendo alguma coisa que não está agradando ao Senhor, aí a gente vai lá como fez ali. Filhos, não fazem isso, vocês estão envergonhando. Mas ele dava aquela bronquinha básica ali, mas ele não corrigia como de fato deveria ser corrigido. E é muito forte, porque a consequência da desobediência, como foi pregado aqui no domingo, nós temos que ter responsabilidade. E qual tem sido a nossa responsabilidade como pai, como mãe, como sacerdote do nosso lar, diante dos nossos filhos, diante da nossa casa?
Jovens, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa mensagem. Que Jesus, ele quer falar ao seu coração nessa noite. Nessa noite vocês vão se identificar. Eu creio em nome de Jesus que vocês vão olhar e vão falar: eu quero ser igual a Samuel. Eu quero que minha mãe e meu pai sejam igual a Eli. A Ana e a Eucana. Então profetizem isso dentro do lar de vocês. Porque nós precisamos ter uma referência. Qual é, em que nós estamos, como que eu posso dizer? Como que nós estamos influenciando? Porque esses meninos, eles influenciavam. Eles bagunçavam tudo e eles queriam ter razão ali no meio, né? E lá no 22 fala assim: era porém Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Olha só, ele ouvia, ele sabia o que estava acontecendo, mas as coisas foram piorando. E aí Deus, ele nunca, na verdade, quando está alguma coisa errada, Deus, ele usa, na verdade, ele fala conosco, porque o Espírito Santo, ele nos incomoda quando fazemos alguma coisa que desagrada ao Senhor. Ele nos incomoda, ele nos deixa incomodado, o coração da gente fica agitado, aflito, quando a gente faz alguma coisa que desagrada ao Senhor. Não é assim, igreja? Fazemos alguma coisa que não desagrada ao Senhor, não é que você, estou me sentindo mal, não, é o Espírito Santo que mora dentro da gente, que nos incomoda, é o próprio Deus. E ele fazia tudo aquilo, né? Os filhos dele estavam fazendo tudo aquilo, ele estava vendo, e Deus, ele teve de misericórdia. Ele usou, olha lá no 27 está escrito assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando ele ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender um incenso e para trazer éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. E por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? Honras a teus filhos mais do que a mim? Então, quando nós deixamos de corrigir os nossos filhos, Deus, ele está vendo como que nós estamos desonrando ao Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela está aqui, e não é nada de mim, é o que está aqui na palavra do Senhor. Então, nós não podemos ver algo, alguma coisa na nossa casa e fingir que está tudo bem. Porque isso nos traz maldição. Foi o que aconteceu com a família de Eli. Deus, no 30 fala assim: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desprezam serão desprezados. O que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Se nós estamos honrando, continuemos a honrar o Senhor. Mas se está acontecendo alguma coisa nas nossas vidas que está desagradando ao Senhor, há tempo de se corrigir. Porque como foi pregado aqui, eu uso muito as pregações do pastor, porque é uma referência para mim, é o que eu ouço, é o que eu levo para minha casa, é o que eu tenho que pôr em prática, não que a gente seja perfeito, mas se a gente não tiver responsabilidade com as coisas que o Senhor nos orienta, nós vamos pagar preço. Verdade. Nós vamos pagar preço. E o preço é alto. E outra coisa, as pessoas lá fora estão nos olhando. Como assim vai a igreja e é assim? Como assim vai a igreja e tem um comportamento dessa forma? Eu sempre digo que eu sou uma mãe muito chata. E porque eu sou mãe perfeita? Não, não é porque eu sou mãe perfeita, é porque eu quero que os meus filhos sejam um Samuel. Aleluia! Eu quero que eles vejam a obra do Senhor com seriedade. Aleluia! Eu falo para o Pedro: você chegou, você orou antes de subir ali? Ali onde você está não é lugar de brincadeira. Ali é um altar também, é a obra do Senhor. E às vezes a gente vê, está brincando. Glória a Deus por serem jovens, adolescentes que estão aqui. Amém! É isso mesmo. Mas eles precisam ter
essa consciência. Porque quando que aprende? É depois de adulto? Depois que já sofreu? Depois que já foi pro mundo? Depois que o Satanás já fez um monte de coisa na vida da gente? Não. Eles são privilegiados. Mas é uma responsabilidade muito grande criar filhos desde que nasceram dentro da igreja. Por quê? Os filhos de Eli, eles nasceram, eles estavam lá no templo. Mas eles tiveram um encontro com Deus? Eles tiveram um encontro com Deus? Não. Porque se tivessem tido encontro com o Senhor, eles não estariam fazendo o que estavam fazendo. Verdade. Então os nossos filhos precisam ter um encontro com Deus. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós, buscar. Eles precisam olhar para nós e ver a gente orar, ver buscar. Porque é referência, não adianta ser religioso. Não adianta, não é, irmão? Nós não estamos aqui para cumprir horário, como eu sempre falo aqui, quando Deus me dá a oportunidade. Nós viemos aqui para aprender mais do Senhor. Aleluia. Pela graça e misericórdia dele. Verdade, Deus. E os nossos filhos, eles precisam ver isso em nós. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se vocês não puderem dar glória a Deus, interceda por Glória a mim. Deus. Aleluia. Porque eu creio que Deus, Ele já está falando, já Aleluia. está falando aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 Samuel 2,12 fala assim: os filhos de Eli, eles eram homens ímpios, não se importavam com o Senhor. Ofni e Finés eram sacerdotes, filho de Eli, tinha posição espiritual, mas vivia de forma totalmente contrária ao que Deus exigia. Eles faziam tudo ao contrário. Por isso Deus enviou o profeta dizendo: honra os teus filhos mais do que a mim, e as consequências vêm. E aí Deus libera a palavra. Toda a linhagem sacerdotal de Eli seria o quê? Cortada. E se vocês forem ler mais lá na frente, a esposa de um dos filhos dele estava grávida, e os filhos dele, ele morreu, a esposa dele teve neném, foi na hora da gravidez. Quando a criança estava nascendo, ela também morreu. Olha que coisa triste. A palavra do Senhor, ela foi se cumprindo como uma maldição ali naquela família. Então, o que é que nós podemos aprender? Né? Nós não queremos isso para as nossas vidas. Então, se o Senhor está trazendo essa palavra para nós hoje, é para que nós possamos ser mais vigilantes. Para que nós possamos cuidar mais da nossa casa, da nossa família. Para que nós possamos conversar mais com os nossos filhos. Porque se a gente não for... Eu acredito assim, eu vejo assim, o amor, ele também é o amor, quem ama de verdade, ele corrige. Não é só aquela situação, ai, meu filhinho, minha filhinha, né? Então, se fez alguma coisa que a gente sabe que precisa ser corrigido e que está contra os princípios do Senhor, nós precisamos corrigir. Em nome de Jesus. Verdade, Deus. Amém? Amém. E por outro lado, nós vamos falar de Ana. Eucana e Ana. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefê e Efrateu. A gente está lendo, eu estou lendo aqui no capítulo 1 de Samuel. Aleluia. E este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Essa mensagem é bem conhecida, né? E aí, quando nós começamos a ler essa mensagem, algumas coisas Deus vai falando ao nosso coração. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Gente, olha isso. Eles iam de ano em ano, subiam para adorar e sacrificar ao Senhor. Quem estava lá? Os dois filhos de Eli. E Ana, ela ia ali todo ano
buscar por algo que ela sonhava, que ela acreditava que Deus ia fazer na vida dela. Mas os filhos de Eli, eles estavam ali também. Mas o que eu quero dizer? Eles tinham tudo para ter uma vida abençoada. Mas eles optaram em não seguir a Cristo. Optaram em estar no templo, mas não levar nada a sério dentro do templo. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. E sua rival excessivamente provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ana estava sendo humilhada. Ana estava sendo ali, imagina, aquela mulher cheia de filhos, aquela mulher querendo ter filhos, e olhavam para ela e falavam: por que choras? E era o maior sonho dela. Imagina você hoje, passando por algo que para você era a sua maior dor, e alguém olha para você e fala: por que choras? Mas o Senhor, Ele vê o seu choro. Porque Ana, quando ela subia, e tem a parte aí em que Eli olha para Ana, e ele fala assim: essa mulher está embriagada. Ana, por que você está embriagada? Imagina aquela mulher, a dor que ela sentia, ela nem conseguia mais abrir a boca. Mas o Senhor via o quê? O coração dela. Deus ouvia a dor mais íntimo do coração de Ana. E talvez hoje você pode ter chegado aqui e falado assim: nossa, eu não consigo nem orar mais. Ei, Deus, Ele tem visto a dor que está dentro do teu coração. Não é o tempo que você vai ficar orando, gritando, falando, não. É a sinceridade do nosso coração que o Senhor quer ver. E Ana, Deus ouviu. Lá no versículo 17 do capítulo 1, fala assim: então respondeu Eli. Ouça essa mensagem, viu? Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia. É por isso que quando nós estamos no culto, e a gente precisa estar muito atento. Porque esta palavra aí, vá em paz, ela entendeu que foi o próprio Deus que estava falando com ela. E ela pegou aquela palavra e ela levou para a casa dela. Ela foi lá, ela ainda, no caso, quando ele falou isso, está falando aí que ela, e disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos? Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Isso não significa que ele falou e Ana já engravidou, não. Mas ela pegou aquela palavra para ela a ponto dela ter vontade de comer, porque ela não estava conseguindo nem comer. E o semblante dela já não era mais triste, porque ela entendeu que a palavra que foi lançada ali pelo aquele sacerdote, no qual ele não conseguia nem administrar o lar dele, mas Deus estava usando ele ali para falar com ela, e ela pegou aquela palavra e levou. Então, fique atento, igreja. A palavra do Senhor diz para você hoje: vá em paz. Aleluia. Vá em Glória paz. a Deus. Glória a Deus. Como você entrou aqui pedindo algo para o Senhor, Aleluia. o Senhor está dizendo para você nessa noite: vá em paz. Glória a Deus. Aleluia. Leva esta palavra com você nessa noite. Aleluia. Amém? E sucedeu que, passado ali algum tempo, olha aí, algum tempo, então ela já pegou aquela bênção ali, mas não foi na hora que ela achou que ia ser, né? Então o Senhor, Ele diz para nós assim: vai em paz, eu sou contigo, não desanimes, olha para mim, eu sou o teu Deus. O eu sou, como já foi dito aqui. Mas o eu sou, ele faz no tempo dele. Mas quando ele faz por inteiro. Ana realizou o sonho de não só ter Samuel, ela teve mais filhos. Deus, ele faz
infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Mas Deus, Ele olha dentro do íntimo do nosso coração. Ele era um sacerdote, mas olha como era tudo bagunçado a casa dele. Ana, com toda aquela humildade, sendo humilhada, rejeitada, ela não deixou de buscar. E às vezes, por muito menos, você fala, não vou para a igreja hoje não. Não vou buscar, não vou não. Está acontecendo tanta coisa, acho que eu vou até desistir. Eu não vou não. Eu não quero mais ir para a igreja, sabe mais? Vou sair da igreja. Talvez você pensou isso ainda hoje. Mas o Senhor, Ele conhece o teu coração. E a partir do momento que nós nos posicionamos diante do Senhor, como Ana, que não desistiu de buscar, Ele ouve. E Ele faz no tempo dele. Amém, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. E aí Ana fez uma promessa, né? Ana fez um voto com Deus. Que se Deus, e ela foi bem específica, né? Se Deus desse um filho para ela, que fosse homem. Então, Deus também fala no nosso coração. Quando nós pedimos algo ao Senhor, nós precisamos saber pedir, né? Porque às vezes a gente pede algo e a gente pede assim, eu quero assim. É igual você, jovem. Vou falar um pouquinho para os jovens, tá? Vocês querem casar. Quem quer casar dos jovens aí? Vocês não querem casar, não? Amém? Glória a Deus? Amém, Zé? Amém? Vocês vão casar um dia. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Olha, e eu acho que os adultos vão concordar comigo. Quando vocês forem orar, já orem desde já. Eu já oro pelos meus filhos desde pequenininho, porque eu ouvi falando assim, ore pelo cônjuge dos seus filhos, para que Deus prepare uma esposa, né? Uma esposa que esteja ali caminhando junto. Então eu já oro desde pequeno. E eu falo isso para eles, não deixa minha oração sem vão, em nome de Jesus. Tenha sabedoria. Né, Michele? Então, orem vocês, pais, pelo cônjuge dos filhos de vocês. É isso mesmo, Solange, ora mesmo. Ora mesmo, minha mãe ora. Mas é verdade, gente. O mundo espiritual é muito forte isso. E vocês, jovens, quando vocês forem orar, vocês especificam, sejam igual a Ana, assim, bem específica. Ela falou que queria um filho homem. E ela fez lá um voto com o Senhor e ela cumpriu. Então preste atenção. Orem, se fizerem um voto com o Senhor, cumpra. Para que as bênçãos do Senhor cheguem até você. É a responsabilidade da obediência. Se você tiver responsabilidade com aquilo, se nós, tivermos responsabilidade com aquilo que nós falamos ao Senhor, pode ter certeza que a resposta virá de uma forma linda. Então, jovens, a partir de hoje, se vocês não oram, vão orar, viu? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amém. André, fala. Tem mais água ali. E aí, Ana fez um voto. Então, a questão do voto também. Nós precisamos ficarmos muito atentos, porque às vezes, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? A irmã Silvana passou um relógio de oração em prol do nosso congresso, certo? Vocês acham mesmo que Satanás está feliz com esse congresso? Não. O congresso, eu vejo que, além de ser a comemoração de mais um ano em que passou, com a questão da festividade das mulheres, não é só isso. E esse relógio de oração, ele é muito forte. Eu posso dizer para vocês, não vou contar agora, mas é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. E aí, às vezes, a gente fala assim, acabou, irmã, eu vou fazer. Mas aí eu não faço. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando de mim, tá? Não estou falando com vocês, não, é comigo. Aí eu falo, eu não faço. Só que quando eu falo para a Silvana, eu falo assim, quando teve uma vez que ela fez um propósito, eu falei, Sil, eu consegui 2 dias, mas eu não consegui não. Porque Deus viu, né? Então eu vou prestar conta para Deus, né? Mas aí eu falo, Silvana, eu não falo. Só que aí, o que eu vejo? Quando a gente se alinha
E quando a gente realmente é uma unidade, o inimigo ele fala, eita, né? Então as coisas que estão acontecendo aí para esse congresso, eu tenho certeza que vai ser bênção, porque o inimigo ele já está se levantando sim, mas esse dia vai ficar marcado nesse lugar em nome de Jesus. Eu estou falando para o Senhor, que o Senhor veio tratar conosco, que o Senhor veio fazer realmente florescer, que nós possamos fazer o voto do Senhor e cumprir, porque quando a gente faz o voto, o Senhor ele está vendo, ele está olhando e está falando, olha, minha filha está obedecendo, está fazendo tudo certinho, e eu vou honrar esse povo. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aleluia. Amém? Então, vamos levar a sério isso. E não é só em prol da igreja, em prol da nossa vida também. Porque quando a gente vai orar nesse relógio, automaticamente nós vamos orar pela nossa casa também. Pelos nossos filhos também. E o Senhor, ele se alegra quando nós oramos pelo outro. Quando nós oramos pelo nosso amigo. Quando nós lembramos, né, Kate? Você falando sua mãe, que eu falei, Jesus, visita a Kate, Senhor. Então Deus ele cuida, né, dos detalhes. Não é verdade? Então que nós possamos fazer um voto e cumprir, em nome de Jesus. Marquei mais aqui uma parte. Então, irmãos, resumindo aqui essa mensagem, que nessa noite nós possamos ver em qual lado nós estamos, como no início foi falar. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração de uma forma assim, filho, qual pai que você tem sido no seu lar? Qual a mãe que você tem sido no seu lar? E estudando essa mensagem, teve uma hora que eu falei assim, nossa, não foi falado da mãe de Ofni e Finéias. Eu falei assim, nossa, por que será? Aqueles eram órfãos? Ou será que essa mãe não era aquela mãe, a mulher sábia? E a palavra do Senhor nem citou. Não, a gente não pode usar de heresia, não está na Bíblia, a gente não tem que ficar falando, né? Mas a gente não fica perguntando, porque estava lá, Ana e Eucana. O Eli, ele era sacerdote, fala dos filhos, mas onde estava a mãe? Né? Mas não está na palavra, então, mas presta atenção aí. Se de repente esse lar não estava bagunçado, porque talvez a mãe não estava sendo uma mãe submissa, uma mãe sábia, uma mãe que estava ali do lado do esposo, ajudando, porque ele era juiz, porque ele era sacerdote, porque ele tinha tanta coisa para fazer, e ele tinha, olha só gente, o mais interessante ele conseguiu, lá na parte de Samuel, né? Vamos voltar ali, porque essa parte quando Deus fala com Samuel. Olha só. Deus fala com Samuel a primeira vez. Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Samuel estava dentro do templo. Samuel estava ali aprendendo tudo com quem? Com Eli. E por que os filhos de Eli? Por que ele conseguiu orientar, ser o mentor, né, de Samuel? E os filhos dele? É como se parece que ele estava mais ali cuidando dos que estavam de fora do que estava dentro. E parece até que a gente está julgando ele como pai. Mas se a própria Bíblia está falando que ele foi avisado, que a família dele estava se perdendo, que os filhos estavam pecando, ele foi avisado. A primeira vez, e depois Deus usou Samuel para falar com ele. E Samuel era o quê? Uma criança, um adolescente. Porque quando ele foi para o templo, quando Ana entregou Samuel, ele era uma criança, ele tinha acabado de ser desmamado. E ainda assim, quando Deus falou com Samuel, e aí Samuel todo servo lá, né? Senhor, você está me chamando? Não estou te chamando não. Aí ele voltava a dormir como todo bom adolescente gosta de dormir. E aí depois ele voltava de novo. Senhor, você está me chamando? Volta, dormir de novo. Adolescente, né? Daí de novo ele foi. Aí ele falou, olha, volta lá, porque é Deus que está falando contigo. Ele ainda não tinha tido experiência com o Senhor. Ele ainda não tinha escutado a voz do Senhor. Lá em 1 Samuel, bem no início, deixa eu ver, acho que é no 2 que ele fala. Ali no capítulo 3. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli,
E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então, olha só, não era normal. Mas Deus falou diretamente com quem? Samuel. Ei, jovem. Ei, pai, mãe. Nós aqui. Será que nós temos essa sensibilidade de ouvir quando Deus fala conosco? Será? Será que nós estamos sensibilizados a ponto de quando Deus te chamar na madrugada e falar: ei, vem, a sua bênção está aqui, vem. Quantas vezes a gente levanta, aí às vezes eu faço essa experiência, às vezes eu olho e falo 3 da manhã, meu Deus, 3 horas. Então, quantas vezes isso acontece? Será que não é Deus chamando a gente para ter uma intimidade, para ter um tete-a-tete, para falar, para orientar, para falar: olha, filho, não é por aí, vai por ali. E aí, naquele silêncio da madrugada, é uma experiência tão gostosa, mas realmente não é fácil. Mas quando você vai falar e quando você começa a orar, quando começa a sentir a presença do Senhor, é algo surreal, não é verdade? Porque aí você começa a sentir a presença do Senhor, aí você lembra de alguém, aí você ora, aí você... Deus, ele te orienta de uma forma linda e você acorda e você fala: meu Deus, mas será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor com essa sensibilidade, gente? Eu costumo dizer assim: o Senhor, ele tem as bênçãos lá, certinho lá para nós. Na verdade, já está tudo preparado. E nós sabemos o que tem que ser feito. Porque nós não somos leigos na palavra do Senhor. Você sabe, Michele, o que precisa ser feito para alcançar as bênçãos? Obedecer. Ser obediente é a chave. E quando se fala obediência, a gente está falando de tudo, né? Então, obedecer. E quando nós obedecemos e Deus fala assim: filho, faz isso, e a gente não obedece, a gente está fechando uma portinha, né? Então, hoje nós vamos sair daqui sabendo que Ana, ela não desistiu. Ana, ela foi até o fim. Ela entregou o voto que ela fez. E Samuel, ele virou juiz. Ele foi, olha só, ela foi honrada a ponto de ter mais filhos e ter a honra de ter um filho que honrava ela, não só ela, mas ao Senhor também. Então, que nessa noite nós possamos declarar sobre a nossa vida: Samuel. Nós temos filhos, nós vamos declarar sobre a vida deles que a bênção de Samuel esteja sobre você. Glória a Deus. Que a bênção de Samuel esteja sobre você. Que a bênção da casa de Ana e de Eucana esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E a gente precisa profetizar, declarar, usar a fé. Porque é através da fé. Se a gente não usar o ato de fé, é você olhar algo, você falar assim: não tem nada, o cenário nada favorece. Mas declare. E eu não estou falando só do filho, eu estou falando do milagre. Glória a Deus. Do milagre que eu almejo para o Senhor. Aleluia. Então nós sabemos o que precisa ser feito. Está muito claro o que precisa ser feito, mas por muitas vezes a gente é negligente. Como Eli foi. Verdade. Nós somos negligentes sim com a nossa casa às vezes. Nós somos negligentes com as coisas que o Senhor fala conosco, que a gente não tem a responsabilidade em cima daquilo que Deus está falando no nosso coração. E ainda a gente reclama que nada está acontecendo. Então, hoje eu convido você, igreja, para ficar de pé e declarar sobre a sua vida. Vou chamar o Gustavo aqui, ele vai louvar, ele está bem ali agitado, né, Gustavo? E você vai declarar sobre a sua vida uma casa abençoada como uma casa de Ana. E você vai usar também um ato de fé, orar dentro da tua casa, expulsando todas as coisas que talvez esteja ali que não está agradando ao Senhor. Usa a sua fé, ore dentro da tua casa. Mulher, você pode levantar a mão, irmã. Se você não faz, amém. Mas você tem o hábito de orar dentro do seu lar? Se você não tem, a partir de hoje, faça isso. Começa a orar na porta da sua casa.
casa, vai orando, põe a mão na cama do seu filho, declare sobre ele, se ele está na escola, Jesus visita ele lá na escola. Senhor, abençoe ele, abre a mente dele. Amém, igreja? E isso tem muito sentido, porque quando o seu filho chega em casa e fala: olha, mãe, eu tirei uma nota boa, olha, mamãe, eu fiz aquela apresentação, eu faço questão de lembrar, lembra da nossa oração? Eu faço questão, sabe por quê? Porque eles precisam crescer, sabendo que nada é mérito nosso, tudo é para honra e glória do Senhor. O Gustavo chegou em mim e falou: mamãe, eu tirei vários 10. Eu falei: epa, volta aqui. Para a honra e glória de quem? Do Senhor. Nós oramos todos os dias pela manhã antes deles ir para a escola. Ah, mas é porque a irmã Andréia, não, gente, eu sou muito imperfeita. Às vezes eu falo, até falei hoje para minha irmã, falei: ô Amanda, ora por mim. Porque a gente não nasce sabendo ser mãe e pai, né? A gente aprende todos os dias. Glória a Deus. Mas Deus, Ele nos dá sabedoria. Verdade, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, sabe, vai louvar, vamos adorar o Senhor. Ouve esse louvor e aproveita, já vai intercedendo pelo seu lar, vai declarando sobre a sua vida, que a sua casa seja a casa de Ana, que o Espírito do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Só da igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Não aparece assim.